Bem-vindos. Hoje vamos olhar para um jogo de futebol que, à primeira vista, parece quase banal. Um empate a 1. Certo. Mas o palco é a qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2025, a AFCON. Estamos em Rabat e os protagonistas são Marrocos, os Leões do Atlas contra o Mali. Dois gigantes. Exato. E as nossas fontes descrevem isto como um duelo eletrizante, um confronto de alto nível. A nossa missão aqui é perceber porque é que este 1-1 foi, muito mais do que um resultado. É um ótimo ponto de partida, porque muitas vezes as fases de grupos são subestimadas. E para mim são a parte mais interessante de um torneio. A sério? Porquê? Porque é aqui que as narrativas se começam a construir. Não é só sobre pontos. É onde uma equipa cria aquela aura de invencibilidade. Ou, pelo contrário, onde as primeiras falhas começam a aparecer. A forja do caráter, digamos. Precisamente. Um jogo como este, entre os dois favoritos do Grupo A, pode definir o tom para tudo o que vem a seguir. Não é um ensaio, é mesmo o primeiro ato da peça. Gosto dessa analogia. Então, vamos a esse primeiro ato. O contexto. A fonte que tenho aqui sublinha um detalhe que parece definir a história toda. Marrocos entra em campo com uma impressionante sequência de vitórias. Sim. Nós, nos mídia, adoramos estas sequências, mas até que ponto é que isto mexe mesmo com os jogadores? Não será um clichê a que nós damos mais valor do que eles? É uma excelente pergunta e a resposta é complexa. Não é um clichê de todo. É real e tem um peso imenso. Mas não no sentido que se pensa. Exatamente. Não é só uma fonte de confiança, que também é, claro, é acima de tudo um gerador de ansiedade. Lembro-me de falar com um capitão numa situação parecida e ele descreveu na perfeição. Ele disse, a cada vitória a mochila ficava 1 quilo mais pesada. Que imagem! A mochila mais pesada. É isso mesmo. Há uma pressão para ser perfeito, para não ser aquele que quebra o ciclo. E isso, claro, muda a forma como se joga. E essa mochila pesada viu-se em campo, traduziu-se em algo taticamente visível. Completamente. Olha, nos primeiros 25, 30 minutos, Marrocos teve quase 70% de posse de bola. O que parece domínio total. Parece. Mas se analisarmos onde essa posse de bola aconteceu, foi quase toda no seu meio-campo defensivo. Uma circulação lenta, muito segura, passos curtos. Havia receio. Exato. Pareciam mais preocupados em não cometer um erro que desse um contra-ataque ao Mali do que em arriscar um passe a sério para quebrar as linhas. Estavam a jogar para não perder, em vez de jogar para ganhar. É a tática do medo de falhar. O que me leva a pensar, no outro lado, como é que o Mali se prepara para isto? Olham para esta máquina marroquina e pensam, vamos só limitar os estragos ou veem precisamente essa cautela como uma oportunidade? Bem, uma equipa mais fraca mentalmente era esmagada, pronto. Mas a abordagem do Mali foi inteligentíssima. Eles perceberam essa hesitação marroquina. E exploraram-na. Em vez de recuarem, o que só daria mais bola a Marrocos, eles fizeram o oposto. Subiram as linhas de pressão, convidaram ao erro. A mensagem deles era clara. Se vocês têm medo de arriscar, nós vamos forçar-vos a fazê-lo em zonas onde não querem. Uma provocação tática. Lá está. Para o Mali, este jogo não era sobre sobreviver, era sobre fazer uma afirmação. Sobre ser a equipa que mostrava a toda a gente que o imperador, afinal, talvez não tivesse uma armadura assim tão forte. E essa afirmação quase não aconteceu, porque o guião parecia estar a seguir o caminho esperado. Chegamos ao momento-chave. O primeiro golo. Marrocos marca. Sim. Mas as circunstâncias são tudo. A fonte diz que foi de penalti, convertido por Brahim Dias, no fim do primeiro tempo. Que impacto é que tem um golo marcado nesse preciso instante? Psicologicamente é uma bomba atómica. É uma bomba. Para a equipa que marca, é validação. Todo aquele controlo, mesmo que estéril, resultou em algo. Vão para o balneário com a sensação de dever cumprido. Para a equipa que sofre, é devastador. Deita tudo a perder. Pois todo o trabalho tático, todo o esforço de 45 minutos... parece que foi para o lixo num único momento. O treinador do Mali teve de ter a conversa mais difícil da sua vida ao intervalo. Tinha de convencer os jogadores que o plano ainda era válido, mesmo quando o resultado lhes dizia o contrário. Parecia mesmo o cenário perfeito para Marrocos. Vantagem ao golpe psicológico, a jogar em casa. O segundo tempo tinha tudo para ser uma mera gestão, mas a fonte diz de forma muito simples. Mali reagiu no segundo tempo.
O que é que significa reagir neste contexto? Foi só atitude ou houve mesmo uma mudança no tabuleiro de xadrez? Foi muito mais do que atitude, foi uma obra-prima tática do treinador do Mali. Ele percebeu que os laterais de Marrocos, sobretudo do lado direito, estavam a subir muito. Confiantes com a vantagem. Exato, então ele fez uma substituição que mudou o jogo. Tirou um dos seus médios mais defensivos e pôs um extremo puro, muito rápido, com uma instrução: explorar o espaço nas costas desse lateral. Que risco! Podia ter aberto um buraco no meio-campo. O risco enorme, mas foi um risco calculado. Deixou de ser um 4-3-3 e passou a ser, em ataque, quase um 4-2-4. Epá, imagino que tenha compensado. De forma espetacular, apanhou Marrocos de surpresa. De repente, aquele lateral que subia à vontade agora tinha de pensar duas vezes. A dinâmica alterou-se. E foi precisamente numa dessas investidas rápidas, a explorar esse espaço, que nasceu a jogada do penalti para o Mali. Portanto, não foi sorte, foi consequência. Consequência direta de uma mudança tática corajosa. E o clímax dessa reação é quase poético. O Mali empata e a fonte diz-nos como, também de penalti, marcado por Lassini Sissoko. A simetria é incrível. É mais do que simetria, é uma lição. Mostra que o jogo foi decidido em dois momentos de pressão máxima, percebes? O primeiro penalti foi Marrocos a impor a sua autoridade. O segundo foi o Mali a dizer: a vossa autoridade não nos intimida. Certo. Converter aquele penalti, fora de casa, contra uma equipa que não sofria golos há meses, com o estádio inteiro a assobiar, isso exige uma força mental tremenda. No fim, um jogo de 11 contra 11 foi decidido por dois duelos de 1 contra 1. O que nos leva às consequências. O apito final soa, 1-1, e a fonte é clara. A impressionante sequência de vitórias foi interrompida. Para Marrocos, qual é o dano real de um empate que, para eles, deve ter sabido a derrota? O dano não está no ponto que perderam, está na aura que se quebrou. A aura. O futebol a este nível é tanto um jogo mental como físico. Marrocos tinha uma aura de invencibilidade que intimidava os adversários. Este empate, da forma como aconteceu, destrói essa aura. Mostrou que eles são vulneráveis. Que podem ser batidos. Exato. Para o Mali, em contraste, este ponto vale por 3. É um triunfo moral. Eles não ganharam o jogo, mas ganharam a convicção de que podem competir com qualquer um. E para o resto do grupo A?